Fala pessoal, tá aqui novamente, quero comentar um pouquinho sobre Stuart Armstrong, né? Digamos assim, o protagonista discreto desse Southampton na pós-pandemia, né? Um dos times que, por mais que não tenha exatamente conseguindo resultados positivos nos jogos na pós-pandemia, ao meu ver é um dos times mais legais quando a gente vê em questão de proposta de jogo e uma proposta de jogo ofensiva, principalmente sendo muito bem executada, né? O Southampton poderia ter se saído melhor em alguns jogos que jogou nessa volta da pandemia. No jogo de ontem contra o Everton, por exemplo, no primeiro tempo poderia ter matado o jogo, né? O jogo contra o Arsenal também, onde o Arsenal saiu vitorioso, foi uma boa partida do Southampton. O jogo contra o City foi no outro contexto, né? Onde o time foi amassado o jogo inteiro, teve que se defender e até num lance um pouco até fortuito do Che Adams, óbvio, teve todo o mérito do chute, a finalização de fora da área, né, da recuperação ali de uma faixa perigosa do campo, é óbvio, né, mas enfim, acho que tem outros jogos, outros momentos onde o Southampton jogou mais bola em termos de proposta ofensiva, né, do que de fato, mas não necessariamente obteve resultado positivo. E essa proposta tem muito, assim, não só dele, claro, mas em grande parte do Stuart Armstrong. Eu tô falando mais dele porque ele é um jogador um pouco mais discreto, né? Ele é um pouco menos notado se a gente pensa em outros jogadores que fazem temporadas muito boas, né? Danny Ings, por exemplo. Danny Ings faz um dos artilheiros da Premier League. Temporada absurda que o inglês faz, né? O Ward-Prowse, né, no início da temporada chegou a jogar como lateral, chegou a jogar como ala pela direita também, né? Se consolidou como um meio-campista por dentro nesse 4-2-2-2, ou ao lado do Højbjerg, mais recentemente ao lado do Romeu. A gente pode falar do Bertrand, né, um dos líderes do elenco, jogador, né, lateral com muita capacidade técnica, iniciando as jogadas por aquele lado, fornece muita capacidade técnica mesmo de tabela, de armação pelo lado esquerdo, apesar de ser lateral, né, um dos jogadores mais importantes do Southampton nesses últimos anos de Premier League, né? Mas o Stuart Armstrong, se a gente pensa nesse período, principalmente na pós-pandemia, ao meu ver, ele vem sendo um dos principais jogadores, se a gente pensa em questão tática mesmo, ofensiva, né? Um jogador que é essencial no quesito de ataque, né? Se a gente fala no Southampton, a partir ali de dezembro, mais ou menos, a gente já consegue enxergar um time com uma cara um pouco mais bem definida, né? Então você tem a linha de 4, 2 meio-campistas por dentro, 2 meias abertos, que em alguns momentos você vai ter pontas, mas se consolidou nessa volta da pandemia como 2 meias abertos que vão trabalhar muito mais por dentro. E uma dupla de ataque tendo Danny Ings acompanhado de algum outro jogador, né? Pode ser o Bafemi, Shane Long, o próprio Tiaras, que jogou nos últimos 2 jogos, fez gol inclusive contra o Manchester City, né? Mas o que é interessante de se pensar, o Southampton não necessariamente precisa reagir ou trocar passes para encontrar o gol adversário, né? É um time que se sente confortável jogando, óbvio, né, até um determinado limite das duas formas, né, buscando principalmente atrair a marcação adversária para assim conseguir encontrar as linhas de passe nas costas dos volantes, dos meios campistas adversários, para assim chegar à frente, né. Então, via de regra, a gente tem um lado esquerdo que busca mais o trabalho da bola, né, as tabelas, né, você tem para Bertrand, Redmond, o próprio Danny Ings, que se aproxima muito por aquele lado também, né. Em alguns momentos você também tinha o Højbjerg, que geralmente joga como meio campista por aquele lado. O Ward-Prowse, né? Jogando por meio campista, você naturalmente tem uma aproximação maior da jogada dos lados. E por aquele lado você geralmente tem um maior trabalho de troca de passes, né? Até com o Redmond também, né? Digamos assim, é o meio aberto por aquele lado, que vai jogar sempre por dentro, não como um ponta. O Southampton não tem exatamente pontas não se consolidou exatamente como um time com pontas nessa volta da pandemia, principalmente no estilo de jogo do Ralf Hasenhüttl a partir de meados da temporada, meados de dezembro mais ou menos, e meados de janeiro se consolidando como um estilo de jogo mais bem trabalhado, né? Mas o que acontece? Pelo lado direito é que a gente pode dizer assim que as jogadas são que as jogadas são desembocadas para de fato chegar à frente. Porque é por ali que você tem o Stuart Armstrong, né? E o Stuart Armstrong, assim, ele é um meio atacante, ou podendo jogar como segundo atacante eventualmente, não chegou a fazer tanto barulho no Southampton, mas desde a chegada do Ralf Hasenhüttl ele vem sendo muito utilizado e principalmente a partir da segunda metade vem sendo um dos principais jogadores. Porque ele não é exatamente um cara de muitos recursos técnicos, digamos assim, ou um cara de, assim, muito vistoso jogando bola, não é exatamente um jogador que chama atenção por essa capacidade técnica com bola. Mas se a gente pensa na função tática, de sempre receber essa bola no espaço e carregar, ele vem sendo um dos principais jogadores, sim, né? E é muito legal pensar, né? É muito legal você ver o funcionamento ofensivo de uma equipe, né? Então, por exemplo, se você tem essa bola trabalhada pelo lado esquerdo, a aproximação da marcação por aquele lado, naturalmente o lado direito do ataque do Southampton vai ficar com mais espaço para progredir. E é nessa que entra o Armstrong. Então, geralmente, dificilmente você vai ver o Stuart Armstrong recebendo uma bola no espaço muito curto, né? Geralmente ele vai receber essa bola com espaço para fazer uma diagonal, buscar uma tabela, buscar uma bola
tentar um passe um pouco mais longo pro Danny Ings, conduzir a bola em velocidade, né? Ele não é exatamente um jogador desse perfil, mas aquele negócio, o esquema de jogo potencializa o jogador. E sendo potencializado, a gente também pode ver um aumento na confiança, né? A confiança é muito importante pro jogador em diversos momentos, né? Quantos jogadores a gente não já viu aí que não rendem num cenário de um pouco mais de exigência, ou em cenários um pouco mais genéricos, e quando vão para um ambiente onde podem ser potencializados, o cara cresce não só pela questão tática, mas pela questão da confiança também, de fazer algumas coisas que o cara não imaginava que ele poderia fazer no primeiro momento, falando do jogador mesmo. E o Stuart Armstrong, nesse período pós-pandemia, na minha opinião, vem sendo um desses exemplos, assim, né? Sempre partindo da direita, em diversos momentos tendo uma liberdade para circular atrás da dupla de ataque, mas sendo muito potencializado dessa forma, né? Ele não necessariamente vai ser o cara que vai ser buscado para tabelas ou para receber no espaço curto e tentar um drible para uma arrancada. Não vai ser isso. Ele vai partir da direita, receber no espaço vazio, sempre muito bem posicionado para, né, nesse espaço conseguir trabalhar o jogo, conseguir um pivô, conseguir conduzir, finalizar. Ele tem aquele gol contra o Norwich, por exemplo, em que ele finaliza numa jogada em que ele conduz partindo da direita com ponta praticamente, não necessariamente com a velocidade, com a característica de ponta, mas assim, tendo espaço para conduzir, conduzindo com confiança e finalizando, buscando um passe em profundidade, buscando um pivô. Ele vem sendo muito importante nesse sentido. É muito legal ver isso. E é um desses jogadores que, ao meu ver, são os protagonistas discretos, né? Jogadores que não necessariamente têm muitos recursos técnicos, são muito vistosos nem nada do tipo, mas que são potencializados por um esquema e por conta de um aumento da confiança vem sendo jogadores muito legais, muito interessantes. E o Armstrong acho que é um dos jogadores nesse sentido, né? Não só na questão tática, como questão em números. Na volta da pandemia, um dos jogadores que mais participou em gols na equipe de Southampton, né? Ou com gols ou com assistências, tá? Mas enfim, sinta-se livre para concordar ou discordar aí nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado.